Se você está guardando dinheiro para sua aposentadoria, é bem possível que você já tenha ouvido falar de Tesouro Direto e de Previdência Privada. Mas afinal, qual é o melhor investimento para você que está planejando a sua aposentadoria? Qual será aquele que tem menos imposto? Qual é aquele que protege a sua família? E outra dúvida muito comum, será que a gente precisa escolher apenas um? Ou a gente pode colocar todos ali em uma carteira de investimentos para aposentadoria? Hoje eu vou te mostrar com muita clareza quais são os prós e contras de cada um desses tipos de investimento, do Tesouro Direto e da Previdência Privada. E também eu vou aproveitar e te mostrar o que você precisa fazer para construir a sua aposentadoria de maneira sólida, a sua liberdade financeira de maneira sólida, inteligente e sem surpresas. Acompanhe comigo o vídeo até o final. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há mais de uma década. De antemão, eu queria te pedir um grande favor. Isso vai me ajudar demais e ajudar o meu canal a crescer e mostrar os meus vídeos para mais pessoas. Eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo, então aperta esse joinha aí, dá um like, isso me ajuda muito. Se inscreva no meu canal para você ser avisado dos próximos vídeos que eu vou fazer e me siga lá na rede social vizinha, lá no Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. Dessa forma, lá no Instagram você vai poder ser mais próximo a mim. Então você vai poder me mandar uma mensagem via direct, a gente pode conversar por lá, bater um papo, eu posso te ajudar de alguma forma. E se você está construindo patrimônio para sua família, a gente já pode até fazer uma reunião ou uma consultoria gratuita ali, numa avaliação de carteira para você. Então me segue lá no Instagram, @Guilherme Lopes Investidor, e vamos ser mais próximos ali. E esse vídeo é um guia definitivo, um vídeo atemporal. Você pode ver qualquer momento da sua vida esse vídeo que ele vai ficar válido e ele vai servir para você aprender a estruturar melhor a sua carteira de investimentos. Então, para quem quer entender de forma simples as duas principais opções de investimento para constituir uma aposentadoria tranquila, você vai entender muito sobre o Tesouro Direto e sobre a Previdência Privada. A gente vai comparar pontos como rentabilidade, impostos, liquidez, sucessão, blindagem do seu patrimônio. E no final eu vou falar sobre uma estratégia diversificada que você precisa ter para montar a sua carteira de investimentos pensando com foco em aposentadoria. Você vai ver um caminho inteligente para isso. A primeira coisa que você precisa entender para a gente começar esse vídeo aqui é entender como que funciona o Tesouro Direto, pensando na sua aposentadoria, né? Então, como que funciona e por que tanta gente usa esse investimento no Tesouro Direto? Basicamente, o Tesouro Direto é um investimento em título público. Então, quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E algum tempo depois, no vencimento, o governo te devolve esse dinheiro com os juros que você contratou no momento do investimento. Só que existem vários títulos diferentes. Quando a gente fala Tesouro Direto, muita gente acha que é uma coisa só. Então, vou investir no Tesouro Direto. E não é. Tesouro Direto é o programa do governo e lá dentro tem diversos títulos públicos. Então, a gente tem o Tesouro Selic, que é aquele mais básico, mais simples e o mais seguro de todos. A gente tem o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA, o Tesouro Renda Mais e, mais recente, o Tesouro Educa Mais. Cada um tem uma função e tem uma característica diferente. O mais utilizado para constituir a aposentadoria é o Tesouro IPCA e com o vencimento mais longo, porque a aposentadoria que a gente constrói normalmente é pensando daqui 10, 15 ou 20 anos para frente. Então a gente tem títulos do Tesouro IPCA que são mais curtos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, mas os mais longos que são mais utilizados ali pensando em aposentadoria. E quais são as vantagens quando a gente olha o Tesouro IPCA, um título mais longo?
Ele tem uma rentabilidade previsível, ou seja, quando eu compro, eu invisto no Tesouro IPCA, eu sei que eu vou ganhar aquela rentabilidade lá que eu contratei no momento que eu investi. Ou seja, exemplo, Tesouro IPCA que está rendendo IPCA mais 6% ao ano. Eu sei que se eu levo ele até o vencimento, eu vou ganhar IPCA, que é a inflação, mais 6%, ou seja, 6% de juros real acima da inflação ao ano durante o período que eu permaneço com ele. Então você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar. Ele também tem um baixo custo, ou seja, na maioria das corretoras você já tem taxa zero para você investir no Tesouro e você só paga uma taxa mínima ali da B3 anual ali para o Tesouro Direto. Mas é muito baixa a taxa ali. E você tem também transparência e simplicidade. É simples investir e você sabe exatamente quanto que você está pagando ali quando você está investindo. Um detalhe muito importante, uma observação. Sempre que você for investir no Tesouro Direto, invista diretamente pelo Tesouro. Então, compre títulos do Tesouro. Pode ser através da sua corretora, mas você tem que comprar pelo Tesouro Direto. Por quê? Às vezes, alguns assessores eles te oferecem títulos públicos, que é o mesmo título, mas de uma forma no mercado secundário. Esses títulos eles estão de posse da corretora e a corretora te vende. Então você está pagando uma taxa, um spread para a corretora e o assessor vai ganhar um dinheiro ali, a corretora também, e você fica com a rentabilidade menor. Então sempre que for comprar, compre direto da plataforma do Tesouro. Pode ser direto pelo site do Tesouro, mas eu acho até mais simples comprar pela plataforma da corretora, mas pelo Tesouro Direto e não um título do mercado secundário. Tá? Fique atento a isso. E quais são as desvantagens de você investir em títulos do Tesouro Direto? Primeiro, é uma vantagem, né, que ele tem liquidez diária. Então você pode vender o seu título a qualquer momento, mesmo que você compre um título para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, você pode vender ele a qualquer momento, tem liquidez diária. Mas isso deixa de ser uma vantagem porque você está pensando no longo prazo, você está pensando em investir lá para frente. E ele é sensível à marcação a mercado. Então, quando você compra um título, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar. Mas se você vende antes do vencimento, ele está oscilando todos os dias. Parece bolsa de valores. E alguns títulos com vencimentos mais longos têm mais oscilação do que bolsa de valores. Então, se você pensa em comprar e vender antecipadamente, talvez você tenha que ter outra estratégia, né? Uma outra visão, outra forma de investir. Inclusive, você pode perder muito dinheiro, né? Você compra, o título pode cair 30%, 40%, 50%. Mas, se você leva até o vencimento, você ganha exatamente aquilo que você contratou. Mas se você vende antes, tem marcação a mercado, todo dia ele oscila para cima, para baixo e principalmente os títulos mais longos. Então, fique muito atento a isso. É uma desvantagem nesse sentido, porque o investidor ele vai ficar muito sensível a essas emoções, a essa variação de preço ali, pode prejudicar ele seguir a estratégia porque ele está vendo o seu dinheiro oscilando todos os dias. Então essa eu diria que seria uma desvantagem. E uma outra desvantagem do Tesouro Direto é que ele não tem benefícios sucessórios e nem de blindagem patrimonial como a nossa previdência privada tem. Você vai entender bem aí quais são as diferenças, né, dos dois títulos. Então, um exemplo prático. Se você investe R$1.000 por mês ali no Tesouro IPCA 2040, por exemplo, ao longo de 15 anos, você pode projetar que você vai ter um valor X daqui 15 anos. Óbvio que você pode estar errado porque a inflação ela vai variar. O Tesouro IPCA ela tem um componente variável, que é o IPCA, que é a inflação. Mas você pode prever exatamente quanto que você vai ter em dinheiro a valores de hoje, valores corrigidos pela inflação. Então, independente da inflação, você vai saber quanto que você vai ter a valor presente, né, em valores corrigidos pela inflação daqui 15 anos. Então, é bem bacana porque você tem muita previsibilidade. E outra, é muito seguro porque você tem a garantia de recompra pelo governo. Então, vamos imaginar uma situação em que as coisas piorem bastante ali no Brasil e tal. No limite, o governo vai emitir mais dinheiro para te pagar, né? Só que aí já seria uma situação bem ruim, mas o risco de calote na dívida pública é muito mais baixo. Entendendo
como funciona o Tesouro Direto, que agora você já entendeu, então guarda aí nessa caixinha o como funciona o Tesouro Direto e mais especificamente o Tesouro IPCA+. Agora vou te explicar como funciona a Previdência Privada, né? Que é a nossa segunda parte aqui. Depois a gente vai juntar os dois e falar de uma carteira mais diversificada para a sua aposentadoria. A Previdência Privada, ela tem vantagens estratégicas, também, obviamente, como todo tipo de investimento, tem risco e tem desvantagens. Existem dois tipos principais, tem o PGBL e tem o VGBL. A gente também possui dois regimes de tributação. Tem um regime regressivo e o progressivo, ele costuma ser mais interessante para aquelas pessoas que vão resgatar mais cedo, ou seja, não pensando num prazo muito extenso. Então, na maioria das vezes, pensando em aposentadoria, a gente vai utilizar o regime regressivo. O regime regressivo, você começa com a alíquota lá em cima e vai reduzindo com o passar do tempo, ou seja, o benefício é maior para aqueles que pensam no longo prazo, podendo chegar até 10%, que é a alíquota mínima, depois de 10 anos que você investiu numa previdência privada. Aí a previdência já começa a ganhar do título do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto tem uma alíquota de 15%, que é a mínima, previdência chega a 10%, então você paga menos imposto ali na previdência. Você também tem um outro grande benefício no PGBL, que é o quê? O PGBL permite você deduzir até 12% da sua renda tributável anual e você paga menos imposto na sua declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, você tem uma renda tributável de R$100 mil. Você pode investir até 12% disso, R$12 mil, e aí você vai pagar imposto não mais sobre R$100 mil. Você vai pagar imposto sobre os R$88 mil, já que você investiu 12 mil ali em PGBL, e você vai botar esse dinheiro para render, para trabalhar para você e não vai pagar aquele imposto de forma imediata. Óbvio que tem uma diferença muito grande do PGBL para o VGBL. O PGBL você paga imposto sobre o montante total aplicado, então o imposto é mais pesado. Mas por quê? Porque você deixou de pagar hoje, botou o dinheiro para render para você e você vai pagar lá no futuro. Então juros compostos em cima do dinheiro que você ia pagar hoje vai ser benéfico para você. Então você vai botar ele para trabalhar por muito tempo e aí quando finalmente você for resgatar, você vai pagar o imposto sobre o montante total, mas o dinheiro já trabalhou muito tempo para você ali. Então, fique atento a isso. Você não deve colocar mais do que os 12% da sua renda tributável em PGBL. Todo o excesso você coloca em VGBL. Então, até 12% PGBL e o excesso, desde que a sua estratégia permita e que você esteja planejando algo para usar com a Previdência, você bota o excesso em VGBL. E uma grande vantagem também da Previdência Privada é que os valores que você tem na Previdência, eles vão direto para os beneficiários. Então, não entra em inventário. Então, vamos supor que você faleceu hoje, você tem a família ali, tem sua esposa, tem seus filhos, você colocou ali sua esposa como beneficiária. Vai imediatamente esse dinheiro para ela e ela pode usar esse dinheiro para custear outros impostos de transmissão, né, de herança, enfim. Ela pode pagar com o dinheiro da Previdência que você já planejou previamente. E também tem uma outra grande vantagem que em alguns casos, não são em todos, você pode fazer uma blindagem patrimonial ao longo do tempo com a Previdência Privada. Ou seja, você pode ter algumas proteções em execuções fiscais, ações de cobrança, dívidas em nome da pessoa física. E isso acontece porque, tecnicamente, a Previdência ela não é um investimento. A Previdência, tecnicamente, é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência. Só que ela rende bastante dinheiro. Então, é um investimento, mas tecnicamente é um seguro de vida. E isso faz com que esses recursos da Previdência Privada eles não sejam consideráveis bens penhoráveis em muitas decisões judiciais, mas tudo tem limite, né? Então, não é garantia para qualquer situação. Se foi constatado que a pessoa agiu de má fé para constituir essa previdência privada, para evitar esse bloqueio, aí não adianta.
Então, por exemplo, um empresário vai lá, declara falência da sua empresa, só que no mês anterior ele transferiu milhões e milhões de reais para uma previdência privada, querendo se proteger desse bloqueio. Aí não adianta, ele agiu para fugir disso e aí ele vai ser bloqueado de qualquer forma. A blindagem ela é mais sólida quando é comprovado que a pessoa já estava construindo essa previdência há muitos anos e condizente com a renda que ela tem. Então, assim, obviamente, tem casos e é analisado de cada forma. Por isso que a blindagem não é para todos os casos, né? Então, fica esse parêntese aí para você entender essa questão da blindagem patrimonial com a previdência privada. E como desvantagem, né? Você viu várias vantagens, mas desvantagens, primeiro, né? Previdência privada, eu quero que fique muito claro para vocês aqui, a previdência privada é o veículo. E o fundo que você vai investir é o remédio, digamos assim. Eu quero que você use a analogia aqui como se fosse um médico que vai administrar ali uma medicação. Então, o médico, ele usa um veículo para administrar aquela medicação. Então, a previdência privada é como se o médico fosse administrar o remédio com a seringa. Então, a seringa é o veículo, é a previdência. O que tem dentro da seringa, seja uma dipirona que ele vai administrar ali no paciente, a dipirona que é o remédio. Então, é um fundo de investimento que é uma previdência privada que você vai escolher ali. Ou seja, você precisa escolher o remédio certo para você administrar com o veículo da previdência privada. Então, feito esse disclaimer, essa observação, existem algumas desvantagens, tá? Quais são as desvantagens da previdência? Taxas mais altas, mas aí de novo, existem fundos de previdência com taxas muito altas e fundos de previdência com taxas muito baixas. Então, você precisa escolher qual aquele que faz mais sentido para você. Obviamente, também, fundos com taxas mais altas, eles tendem a ser um fundo mais ativo, um fundo que exige mais do gestor, um fundo de renda variável, e isso justifica a taxa ser mais alta. O que precisa ser avaliado é o retorno total depois que você está pagando essas taxas. Então, você tem taxas ali de administração, taxa de performance, enfim. Você tem que avaliar caso a caso. Mesmo que alguns fundos tenham uma taxa mais alta, mas ele gera um retorno para o cotista, pode fazer sentido. Então, é avaliar caso a caso. E também outra desvantagem é que um produto, um fundo mal planejado, mal estruturado, ele compromete a rentabilidade. Ou seja, se eu sou um investidor conservador e eu invisto num fundo de previdência arrojado, provavelmente eu vou perder dinheiro porque eu vou ficar estressado e vou querer vender isso num curto prazo ou no médio prazo quando ele estiver lá na baixa do ciclo. Então, é preciso que você esteja sendo muito bem orientado e que sua estratégia seja muito bem planejada para que você não corra esse risco de cometer esse grande erro. Então, se você tem um perfil conservador, você tem que investir numa previdência conservadora. Se você tem um perfil arrojado e quer correr esse risco, você pode investir numa previdência moderada ou arrojada. E aí, uma outra observação, muita gente acha que previdência privada, né, eu já expliquei que tem diversos fundos, previdência privada normalmente é conservadora, e não é. Você tem fundos de renda fixa, ultra conservadores, que seguem o CDI ali muito tranquilo, e tem fundos de previdência arrojado, fundo de ação, que você tem uma oscilação muito grande. Então, tem perfis para todos os gostos ali de fundo de previdência. Sabendo disso, você entendeu Tesouro Direto, como funciona, o que é, vantagens e desvantagens, você entendeu previdência privada, o que é, como funciona, vantagens e desvantagens. Agora aqui, uma tabela comparativa para você fixar isso daí que você aprendeu. Então, você tem ali o Tesouro IPCA, rentabilidade líquida vai depender do título e do momento do investimento. Então, não é comprar a qualquer hora, qualquer momento, qualquer título, a qualquer preço, porque você vai ter uma rentabilidade ruim. Existem momentos, né, na economia, momentos específicos que o investimento em Tesouro IPCA faz muito sentido. Então, quando você tem uma taxa, vamos imaginar uma taxa de Tesouro IPCA mais 3%, IPCA mais 3,5%. Você compra nesse momento, você provavelmente vai ter um retorno muito aquém, muito abaixo do que você deveria ter. Mas em momentos que você compra IPCA mais 6,5%,
você deve ter um retorno muito bom ao longo do tempo. Então, saber escolher um bom momento de investimento também faz parte de uma boa estratégia de aposentadoria, né? Se você quer ter uma aposentadoria melhor, você tem que escolher um bom momento. E você está acompanhada com um bom profissional, um bom consultor, faz todo sentido, faz toda a diferença nisso daí. No caso da previdência privada, pode ser boa desde que o produto seja bem escolhido. Então não adianta nada você investir em previdência privada, escolher um fundo ruim e ter uma rentabilidade muito ruim. Então, o que eu mais vejo nos fundos da Brasilprev, por exemplo, então se você investe na Brasilprev, cuidado, olha só, a maioria dos fundos lá do Banco do Brasil são ruins, os fundos de previdência são ruins. E assiste uma análise de um fundo de previdência da Brasilprev, né, que é muito ruim. Então vai depender do fundo que você investe, a rentabilidade que você vai ter. Tributação, o Tesouro Direto tem a tributação regressiva, vai de 22,5% e chega a 15% num prazo superior a 2 anos. Então você pode ter um imposto de renda menor, né, quando você deixa mais tempo. Já na Previdência, o imposto costuma ser menor ainda, chega a 10%. Liquidez é diária no Tesouro, só que tem o problema da marcação a mercado, né? Então, apesar de você poder vender qualquer momento, você tem ali a possibilidade de perda de um bom percentual ali do patrimônio, ou às vezes, se a marcação a mercado for positiva, você pode ganhar muito mais dinheiro, mas é uma outra estratégia. No caso da previdência privada, você pode ter um fundo que pode ter uma carência. Tem uma carência de 60 dias aqui para você poder ter liquidez. Ou então tem fundos que a liquidez é em 30 dias, 40 dias, 60 dias. Aí você pede o resgate hoje, 60 dias entra na conta. Então depende muito do fundo. Sucessão. No Tesouro IPCA, você entra no inventário, né? O investimento que você tem entra em inventário. Então prejudica, entre aspas, para a pessoa que recebeu esse dinheiro, porque ela vai ter que desbloquear isso daí pagando impostos. No caso da Previdência, não. Vai direto para o beneficiário. Então recebe na hora ali o benefício. Blindagem, o Tesouro IPCA não tem. Previdência pode ter para alguns casos, como eu expliquei. E taxas, Tesouro IPCA é baixíssima. E numa previdência privada pode ter várias taxas de administração e performance, mas que, se bem escolhido, você vai ter um retorno bem interessante no longo prazo. E aí, um dos pontos principais desse vídeo aqui agora. Qual que você deve escolher, né? Tesouro IPCA ou previdência privada, né? Qual que é o melhor para a sua estratégia de aposentadoria? Você já entendeu muito bem o que é cada um deles, previdência e tesouro direto, tesouro IPCA mais especificamente. E aí eu preciso te responder fazendo uma analogia para você entender qual que é o melhor. Quando a gente vai se alimentar e a gente vai botar o nosso alimento ali no prato para a gente comer, a gente coloca vários tipos de alimento ali. Então imagine como se o tesouro direto fosse o arroz para a sua aposentadoria. A previdência fosse o feijão. Você ainda precisa também, para você ficar bem alimentado e bem nutrido, você precisa de uma proteína, você precisa de verduras, você precisa de salada, você precisa de outros componentes ali para você ficar bem alimentado. Se você comer feijão e arroz, você vai matar sua fome? Vai. Mas talvez você não fique bem nutrido, bem alimentado. E ainda, só para você entender a analogia, você pode substituir o arroz por outro carboidrato? A resposta é sim. Você pode substituir o feijão por algum outro grão? A resposta é sim. Então, na sua estratégia de aposentadoria, pode ser que você não tenha tesouro IPCA? Sim. Pode ser que você não tenha previdência? Sim. Isso vai depender muito de cada perfil. Mas uma coisa que é certa e é óbvia nessa analogia que eu estou fazendo aqui, você precisa ter vários componentes, vários alimentos para no final te deixar bem alimentado e bem nutrido. Então você tem que ter outras classes de ativos. E quais são essas classes, Guilherme, que você acabou de falar? E o que pode ter a mais na minha carteira de investimentos? Isso vai depender muito do seu perfil. Mas assim, você tem possibilidade de investir em renda fixa, bancária. Então você tem CDBs, LCIs, LCAs. Você também tem a parte de crédito privado. Então você tem debêntures incentivadas, CRI, CRA. Isso depende muito do seu perfil também. Cada um tem uns riscos diferentes. Você tem ações na bolsa de valores. Então investir em boas empresas ao longo do tempo costuma ter um bom retorno. Mas quem investe em ações tem que saber que as coisas oscilam muito e você precisa ter muita paciência
para conseguir segurar muito tempo e colher os frutos lá na frente, 5, 8, 10, 15 anos para frente. Você também tem a possibilidade de investir em imóveis através da Bolsa de Valores, que são os fundos imobiliários. Então, posso ter participação em shoppings, galpões logísticos, escritórios, lajes corporativas, vários tipos de imóveis ali. E você receber o aluguel desses imóveis. Você também poderia pensar e deveria pensar em ter uma fatia do seu investimento lá fora, no exterior, no mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Você pode ter ali investimento em títulos do Tesouro Americano, que são os mais seguros do mundo. Você pode também ter investimento na Bolsa Americana, que são as maiores empresas do mundo, também nas 500 maiores empresas do mundo. Você pode ter ali investimento em empresas que pagam dividendos, empresas de tecnologia, os imóveis nos Estados Unidos também. Então você tem uma infinidade de opções e essas opções elas têm que encaixar na sua estratégia, no seu objetivo e principalmente no seu perfil também. Se você é uma pessoa que tem um perfil conservador, você tem que ter uma carteira de um jeito. Se tem um perfil moderado, uma carteira de um outro jeito. Perfil arrojado tem uma carteira de outro jeito. Mas também tem que levar em consideração o seu objetivo. Se você tem um objetivo de curto prazo, você não pode correr risco com aquele objetivo de curto prazo que você tem. Então perceba que uma estratégia bem feita tem que olhar vários campos, várias questões da sua vida especificamente. Então não existe uma resposta única para isso, é olhar caso a caso, mas existe um erro comum. O erro comum que eu mais vejo os investidores cometendo, principalmente aqueles investidores que não têm tanta noção e muito conhecimento de investimentos, é focar na rentabilidade. Se você focar na rentabilidade, você pode cometer um grande erro que é difícil você reverter isso depois. Por quê? Se você foca em rentabilidade e esquece os riscos, aí você pode cometer um grande erro, perder muito dinheiro. Então, estar alinhado com o seu objetivo é fundamental. E aqui na Evolio a gente cuida de tudo isso para você. Então, se você quer construir um planejamento bem feito, construir uma estratégia, ter uma carteira, exatamente aquela carteira feita para você, para aquele seu objetivo específico, fale com a gente. Como eu falei de novo lá no início do vídeo, vou falar novamente, me segue lá no meu Instagram, me manda um direct, me manda uma mensagem, vamos conversar que eu estou aqui para te ajudar. Eu te apresento como que funciona a consultoria, eu te mostro como que a gente trabalha e posso te ajudar e dar algumas orientações sobre a sua carteira de maneira bem específica. Então me chama lá no direct, manda uma mensagem lá e a gente vai conversar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.